Sou investigador, estudo arquitetura, cronologias de construção, planeamento urbano, a mecânica trivial de como as cidades foram erguidas, registros oficiais, arquivos de jornais, licenças de obra, o rastro de papel que nos diz quem construiu o que, quando e como. É isso que faço. É isso que sempre fiz. Mas comecei a reparar em coisas. Pequenas inconsistências ao princípio. Datas que não batiam certo. Velocidades de construção que pareciam improváveis. E quanto mais fundo mergulhava, mais essas pequenas inconsistências foram tomando forma de padrão. Um padrão que se estendia por continentes inteiros. Um padrão que sugeria que a nossa cronologia aceite da história da arquitetura pode estar incompleta. Pode estar a esconder algo de significativo. A possibilidade de que estas grandes estruturas não foram construídas de raiz nos períodos que nos dizem, de que já estavam lá, herdadas, reaproveitadas, reclamadas. Foi isto que descobri. Tudo começou com a Exposição Colombiana Mundial de Chicago, em 1893. A história oficial é bem conhecida. Daniel Burnham e uma equipa de arquitetos ergueram uma cidade inteira de estilo neoclássico no Jackson Park. Mais de 200 edifícios cobrindo 600 acres, em cerca de 2 anos. Estruturas colossais. Fachadas ornamentadas com colunas, estatuária e detalhes escultóricos que fariam chorar os mestres do Renascimento. Iluminação elétrica por todo o lado. Um sistema ferroviário integrado. Tudo isto, dizem-nos, construído entre 1891 e 1893. 2 anos. Analisei as fotografias. Não os célebres planos gerais que toda a gente conhece, mas as fotos da construção. Ou melhor, as pouquíssimas fotos da construção que existem. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Praticamente não há nenhuma. Para um projeto desta dimensão, o registro fotográfico do processo construtivo em si é extraordinariamente escasso. Temos imagens dos edifícios acabados. Temos imagens das demolições posteriores. Mas a parte do meio, os andaimes, os milhares de trabalhadores, o progresso dia a dia, quase nada. A explicação oficial diz que eram estruturas temporárias feitas de staff, uma mistura de gesso e fibra. Construídas depressa, demolidas depressa. Nada de misterioso. Mas essa explicação desmorona-se quando se examinam os pormenores. Só o Palácio das Belas Artes exigia trabalhos de moldagem intrincados, colunas coríntias monumentais, frisos detalhados com cenas clássicas. O tipo de ornamentação que levava artesãos europeus anos a concluir numa única catedral. E, no entanto, somos levados a acreditar que milhares desses elementos foram fabricados, transportados e instalados em meses. Não anos. Meses. Tudo enquanto Chicago expandia simultaneamente a sua infraestrutura regular, albergava uma população crescente e lidava com o caos habitual de uma cidade em plena industrialização. De onde vieram esses artesãos? Para onde foram depois? Ou, e é aqui que as evidências começam a apontar, não eram construtores, mas restauradores? Estavam simplesmente a limpar, restaurar e adaptar estruturas que já existiam? A questão da mão de obra assombra esta história. Construir algo desta escala neste prazo exigiria dezenas de milhares de trabalhadores especializados, estucadores, escultores, serralheiros, eletricistas. Não são operários indiferenciados, são mestres de ofício. Todavia, os registros de emprego do período não mostram qualquer afluxo invulgar de tais trabalhadores em Chicago. Nenhuma grande campanha de recrutamento. Nenhuma documentação sobre de onde veio este exército de artesãos nem para onde se dispersou quando a exposição terminou. Mas se não estavam a construir do zero, se estavam simplesmente a revelar o que já estava lá, oculto ou soterrado ou esquecido, isso muda tudo. E é aí que a exposição colombiana se torna impossível de ignorar. Porque este padrão, construção acelerada de edifícios de ornamentação impossível com documentação escassa, repete-se. Repete-se com uma precisão desconcertante. A Câmara Municipal de São Francisco.
a Ópera de Paris, o Capitólio em Washington, D.C., o Palácio Legislativo em Montevideo, no Uruguai. Olhem para estes edifícios, estudem as suas fachadas, a consistência do estilo, a sofisticação da engenharia, a escala pura e simples do trabalho ornamental. E depois vejam as cronologias de construção. A Ópera de Paris, projetada por Charles Garnier, é particularmente elucidativa. Dizem-nos que demorou 14 anos a construir. 14 anos parece razoável para tal estrutura, não parece? Até que se lê os relatos reais da construção. O trabalho foi frequentemente interrompido. Houve problemas de financiamento. A Guerra Franco-Prussiana perturbou o progresso. Descobriu-se um lago subterrâneo sob o terreno, o que exigiu extensos sistemas de gestão de águas. Com todos estes atrasos e complicações, como conseguiram ainda assim concluir os afrescos intrincados do teto, os trabalhos de douramento elaborado, a grande escadaria de mármore com os seus complexos balaústres e as centenas de elementos escultóricos? A cronologia só funciona se a construção efetiva avançou a um ritmo impossível durante os breves períodos em que os trabalhos estiveram ativos. A menos que não fosse construção. A menos que fosse escavação. Desenterramento. Restauro de algo que antecedia em muito o envolvimento de Garnier. Quanto mais fundo ia nos registros, mais encontrava este mesmo padrão. Projetos de construção que enfrentaram atrasos documentados, falta de financiamento e problemas técnicos, e que mesmo assim entregavam edifícios de complexidade deslumbrante dentro do prazo, ou antes do prazo. Quando se começa a ver isto, já não se consegue deixar de ver. Mas a velocidade de construção é apenas parte do puzzle. Os próprios materiais levantam outro problema. Muitas destas grandes estruturas do final do século XIX e início do século XX apresentam fundações em granito, colunas de mármore, acessórios em bronze e trabalhos de cantaria intrincados que desafiariam os métodos de fabricação modernos. E, no entanto, dizem-nos que foram construídas numa época em que o método de construção principal era ainda o carro de bois e as ferramentas manuais. O Templo de Salt Lake, em Utah, é um exemplo perfeito. Datas oficiais de construção: 1853 a 1893. 40 anos. Parece razoável, não? 40 anos para construir um templo de granito monumental no meio daquilo que era então um assentamento no deserto. Exceto que o templo exigiu aproximadamente 360 mil pés cúbicos de granito. Este granito tinha de ser extraído de uma pedreira a 32 quilômetros de distância, transportado em carroças puxadas por bois, inicialmente, talhado em blocos precisos e montado numa estrutura com paredes de quase 3 metros de espessura na base, com torres elaboradas, cantaria detalhada e acabamentos interiores sofisticados. A matemática torna-se problemática, mesmo na fase final da construção, quando o acesso ferroviário já estava disponível. O volume puro de pedra, a precisão dos cortes, a complexidade da montagem, esticam a credibilidade ao limite. Não era uma construção rústica de fortaleza, era cantaria de precisão que exigia mestres cortadores de pedra. Onde estão os registros da operação de pedreira? Onde estão os livros de ponto para as centenas de canteiros necessários para tal trabalho? Onde estão os inventários de ferramentas, os manifestos de equipamento, a documentação da cadeia de abastecimento? Escassos, fragmentários, muitas vezes completamente inexistentes, ou talvez estes registros não existam porque o trabalho que estava a ser feito não era o que nos dizem. Talvez estivessem a adaptar fundações já existentes, a limpar os escombros de estruturas que tinham sido soterradas, abandonadas ou deliberadamente ocultadas. Isto levanta uma questão simples, mas crítica. Se estes edifícios foram genuinamente construídos durante os períodos documentados, por que é que o rastro de papel está tão incompleto? Projetos de construção geram montanhas de documentação, contratos, encomendas de materiais, folhas de pagamento, registros de inspeção, relatórios de acidentes.
Para projetos desta dimensão, deveríamos estar a afogar-nos em registros. Em vez disso, encontramos lacunas. Ausências curiosas, documentação que começa a meio do projeto ou que se centra quase exclusivamente nas fases finais. Por que é que a documentação daria ênfase aos trabalhos de acabamento e omitia a construção das fundações, a não ser que as fundações já estivessem lá? E aqui está a parte mais estranha. Esta lacuna documental aparece a nível global, não apenas em projetos americanos, não apenas em projetos europeus. Em todo o pambulado onde estas grandes estruturas neoclássicas e barrocas aparecem, a documentação de construção segue o mesmo padrão. Registros detalhados dos acabamentos, registros escassos das fundações. Por quê? Façamos uma pausa e consideremos o alcance geográfico do que estamos a discutir. Entre aproximadamente 1850 e 1920, assistimos a uma explosão de estilos arquitetônicos notavelmente semelhantes em todo o globo. Edifícios governamentais neoclássicos, teatros barrocos, grandes estações ferroviárias com imensos tetos abobadados, salões de exposições ornamentados. Estas estruturas aparecem em múltiplas cidades da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália, em Melbourne e Sydney, e África, no Cabo e no Cairo. O mesmo vocabulário arquitetônico, as mesmas técnicas de construção, a mesma linguagem ornamental, a mesma escala e ambição. A narrativa oficial diz que isto representa a difusão global da formação arquitetônica ocidental e da tradição Beaux-Arts francesa. Arquitetos formados em Paris espalharam o seu conhecimento pelo mundo. As potências imperiais exportaram as suas preferências arquitetônicas para as colônias. A Revolução Industrial permitiu uma construção rápida em todo o lado simultaneamente. Mas esta explicação exige-nos que aceitemos um nível extraordinário de coordenação. Pensem na logística. Estamos a falar de uma época sem viagens aéreas internacionais, sem comunicação global instantânea, sem fabrico padronizado capaz de enviar componentes idênticos para o mundo inteiro. E, no entanto, de alguma forma, gabinetes de arquitetura em continentes diferentes produziam edifícios com tal consistência estilística que parecem seguir uma linguagem de design unificada, não semelhante, não influenciada por, virtualmente idêntica na sua abordagem à proporção, à ornamentação e à organização espacial. As evidências sugerem algo muito maior do que a mera troca cultural ou influência colonial. Sugerem um nível de coordenação global que não deveria ter sido possível com a tecnologia de comunicação do século XIX, ou estes edifícios partilham uma origem comum que antecede a cronologia de construção oficial, que emergiram de uma única e mais antiga tradição arquitetônica, de uma civilização que construiu numa escala e com uma sofisticação que herdamos, mas nos recusamos a reconhecer. E é aí que a explicação oficial se desmorona por completo. Deixem-me ser muito claro sobre o que não encontramos no registro histórico. Não encontramos um caminho evolutivo claro. No desenvolvimento arquitetônico legítimo é possível traçar a progressão. O românico conduz ao gótico. O gótico evolui para o renascimento. Vemos fases experimentais. Vemos edifícios de transição onde os arquitetos estão claramente a descobrir o caminho. Vemos falhas. Vemos variações regionais baseadas nos materiais disponíveis e nas tradições construtivas locais. Mas com estas grandes estruturas do período 1850 a 1920, aparecem plenamente formadas, sem fase de protótipo desajeitado, sem período de tentativa e erro regional, apenas o surgimento repentino de execução ao nível dos mestres em múltiplos continentes, em simultâneo, como se o conhecimento já estivesse lá, como se os modelos, as técnicas, os sistemas de proporção estivessem a ser copiados de algo anterior. Não encontramos instituições de formação adequadas. Construir estas estruturas exigia milhares e milhares de mestres de ofício, canteiros, estucadores, escultores, metalúrgicos. Onde se formaram todos? As escolas de arquitetura documentadas do período não conseguiriam ter formado tantos profissionais qualificados. Os sistemas de aprendizagem não conseguiriam ter escalado assim tão depressa.
E, no entanto, de alguma forma, havia mestres de ofício suficientes disponíveis em dezenas de cidades em todo o mundo para executar estes projetos complexos em simultâneo. Ou seriam sequer artesãos? Seriam trabalhadores, pessoas encarregadas não de criar, mas de desenterrar, limpar, restaurar o que já estava de pé sob terra e escombros acumulados? Não encontramos as cadeias de abastecimento. Mármore de Itália, granito de pedreiras regionais, vidro especializado, acessórios de bronze. As necessidades de materiais para apenas um destes edifícios teriam sido enormes. Multipliquem por centenas de estruturas construídas em poucas décadas e precisam de extração, metalurgia e infraestrutura de transporte à escala industrial. No entanto, os registros de mineração e transporte do período não refletem operações de escala suficiente. Pedreiras a menos, capacidade de carga a menos, extração de matérias-primas insuficiente para dar conta de toda esta construção. As contas não fecham, a não ser que a maioria dos materiais já estivesse no lugar. Já parte de estruturas que tinham estado de pé muito mais tempo do que estamos dispostos a admitir. É aqui que tudo fica verdadeiramente estranho. Muitas destas estruturas incorporam técnicas de construção que, de acordo com a nossa cronologia aceite, não deveriam ainda estar disponíveis. Ou alcançam feitos que desafiariam os métodos de construção modernos, usando tecnologia supostamente primitiva. A cúpula do Capitólio do ZEUA, por exemplo. Ferro fundido pesando mais de 4.000 toneladas, montado a 88 metros de altura. Construção oficial. 1855 a 1866, durante a Guerra Civil. Enquanto a nação estava literalmente em guerra consigo própria, enquanto os recursos eram desviados para uma produção militar, enquanto a mão de obra escasseava. De alguma forma, esta empreitada arquitetônica monumental prosseguiu e foi concluída com sucesso. As tolerâncias de engenharia exigidas para tal estrutura são extraordinárias. Cada peça de ferro tinha de ser fabricada com precisão para encaixar em centenas de outras peças. As tensões tinham de ser calculadas com extrema precisão, demasiado fraca, e a cúpula colapsa, demasiado pesada, e esmaga a estrutura de suporte. Isto requer modelação matemática sofisticada e consistência metalúrgica. E foi tudo feito com tecnologia dos anos 1850. Supostamente. Ou será que a cúpula já estava lá e o que vemos no registro histórico é meramente a restauração, a reclamação, a reapropriação de infraestrutura já existente? Considerem as fundações do Palácio de Westminster em Londres, construído em terreno ganho ao rio Tamisa. As datas oficiais de construção, 1840 a 1876, dizem-nos que isto foi conseguido com bombas a vapor e engenho vitoriano. Mas eis o problema. Levantamentos modernos de georradar do local revelam trabalhos de fundação de sofisticação extraordinária. Não apenas adequados para o edifício acima, sobredimensionados a um grau que parece excessivo para aquilo que os engenheiros vitorianos sabiam sobre mecânica dos solos e distribuição de cargas. Por que teriam construído fundações muito mais resistentes do que o seu conhecimento de engenharia contemporâneo sugeria ser necessário? A não ser que não as tivessem construído de todo. A não ser que soubessem algo que assumimos que não sabiam. A não ser que estivessem a trabalhar a partir de especificações que vieram de outro sítio. Ou a não ser que, e é esta a hipótese que emerge das evidências, estivessem a renovar ou reaproveitar fundações que já existiam. Fundações lançadas por mãos que fomos ensinados a esquecer. Há mais um padrão que merece menção, talvez o padrão mais perturbador de todos. Quando estes grandes projetos de construção terminaram, quando as exposições fecharam e os edifícios foram demolidos, quando as modas arquitetônicas supostamente mudaram para o modernismo, há um estranho silêncio no registro cultural sobre o que se perdeu. Os edifícios da Exposição Colombiana Mundial foram demolidos em 1893 a 1894. Centenas de estruturas de beleza deslumbrante, reduzidas a escombros em questão de meses. A razão oficial: eram temporárias feitas para ser deitadas abaixo.
Mas leiam os relatos das pessoas que visitaram a exposição. Leiam o que escreveram sobre aqueles edifícios, o sentido de maravilha, as descrições de perfeição de forma e proporção. Não eram apenas maquetes de gesso para quem as viu, eram obras-primas arquitetônicas. E, no entanto, quando foram demolidas, há notavelmente pouco protesto. Nenhum movimento de preservação. Nenhum mecenas rico tentando salvar sequer um edifício. Nenhum arquiteto argumentando que estas estruturas deveriam ser mantidas como exemplos da arte. Simplesmente aceitação. Concordância de que sim, tudo isto devia ser demolido. Por que é que as pessoas aceitariam a destruição do que elas próprias descreveram como perfeito? A não ser que compreendessem, em algum nível, o que estes edifícios realmente representavam. A não ser que estas estruturas fossem evidência de algo que não podia ser deixado de pé. O mesmo padrão aparece nas exposições universais por todo o globo. São Francisco, 1894. Buffalo, 1901. Seattle, 1909. Enormes complexos arquitetônicos construídos a custo tremendo, depois demolidos quase imediatamente com resistência pública mínima. Por quê? Se representavam o pináculo da realização arquitetônica contemporânea, como nos dizem que representavam, porque estava toda a gente tão disposta a vê-los destruídos? A não ser que as pessoas soubessem algo, a não ser que houvesse uma compreensão, tácita mas amplamente partilhada, de que estes edifícios nunca foram pensados para ser permanentes, não porque estivessem mal construídos, mas porque eram evidência. Evidência de uma arquitetura herdada, evidência das realizações de uma civilização anterior sendo apresentadas como conquistas contemporâneas, evidência de algo que precisava de ser gerido, controlado, eventualmente apagado. As evidências sugerem não apenas mistérios arquitetônicos, mas uma gestão institucional coordenada da memória coletiva, um obscurecimento deliberado do que veio antes. Então, onde é que isto nos deixa? Com perguntas. Perguntas importantes a que a cronologia oficial tem dificuldade em responder. Como foram construídas centenas de estruturas, ornamentadas em 6 continentes num período notavelmente curto, usando métodos de construção que não deveriam ter sido capazes de tal velocidade? Ou foram sequer construídas? Foram herdadas, escavadas, restauradas e reclamadas como novas construções? Por que é que estes edifícios partilham uma linguagem arquitetônica tão consistente, apesar de estarem separados por oceanos e continentes? Por que emergiram da mesma fonte, dos mesmos construtores esquecidos, da mesma civilização perdida? De onde vieram as massas de artesãos especializados e para onde desapareceram? Ou seriam simplesmente equipas de manutenção, brigadas de limpeza, trabalhadores encarregados de tornar velhas estruturas apresentáveis, em vez de criar novas? Por que é que a documentação de construção está tão fragmentada para projetos que deveriam ter gerado registros extensos? Porque o verdadeiro trabalho não era construção, mas ocultação da verdade sobre as origens destes edifícios. Como foram realizados feitos de engenharia que desafiam a nossa compreensão da tecnologia apropriada ao período? Porque a tecnologia não era desse período. Por que é que houve tão pouca resistência à demolição de edifícios que os contemporâneos descreveram como maravilhas arquitetônicas? Porque estes edifícios contavam uma história que não podia ser deixada persistir? E talvez, o mais importante, o que veio antes? Porque essa é a questão no coração de tudo isto. Não como foram construídos estes edifícios, não quando foram construídos, não por quem, nem sob que movimento arquitetônico, nem usando que métodos de construção específicos. Não. A verdadeira questão é: que tradição arquitetônica herdaram? De que sistema de conhecimento estavam a beber? Que civilização deixou estas estruturas para trás? E por que fomos ensinados a esquecê-la? O que veio antes de a nossa cronologia aceite começar? Continua a estudar os edifícios, continua a examinar as fotografias, continua a ler os relatos de construção, à procura de respostas nas lacunas entre as explicações oficiais. E as lacunas estão lá.
inegavelmente, consistentemente, através de continentes e décadas. O padrão repete-se com uma precisão inquietante. Estruturas sofisticadas que aparecem plenamente formadas, construção acelerada com documentação escassa, coordenação estilística global sugerindo uma fonte única, e depois abandono repentino e demolição destas abordagens arquitetônicas em favor do modernismo. Algo aconteceu. Algo que deixou para trás edifícios que ainda usamos hoje, ao mesmo tempo que insistia numa cronologia de construção que não resiste bem ao escrutínio. Algo que exigia explicar toda uma civilização de arquitetura, atribuindo-a a algumas décadas de engenharia vitoriana. Talvez estes edifícios sejam vestígios, sobras de um mundo que nos dizem que nunca existiu. Talvez o que chamamos construção fosse na realidade escavação. Talvez o que chamamos gênio arquitetônico fosse na realidade herança arquitetônica. Não afirmo saber o que foi esse algo, mas sei que as perguntas são válidas, sei que as inconsistências são reais, e sei que uma vez que se começa a ver estes padrões, os registros em falta, as cronologias impossíveis, a coordenação global, os paradoxos tecnológicos, a possibilidade de termos herdado em vez de construído, já não se consegue deixar de ver. A história oficial está incompleta. No mínimo, as evidências sugerem que pode estar deliberadamente incompleta. E algures nessas lacunas, nesses silêncios arquitetônicos, nessas demolições apressadas e registros fragmentários, há uma história diferente. Uma história sobre quem éramos antes de nos tornarmos quem nos dizem que somos. Uma história sobre o que encontramos soterrado sob a terra, o que reclamamos como nosso, o que fomos ensinados a atribuir aos nossos antepassados recentes, em vez de a uma civilização que veio antes. Uma história escrita em pedra e bronze e vidro, se aprendermos a lê-la. Os edifícios continuam de pé. Muitos deles, à espera, pacientes, testemunhas silenciosas de uma história que podemos ter esquecido, ou sido levados a esquecer, ou nunca ter compreendido verdadeiramente. A questão não é se algo foi ocultado. A questão é o que, exatamente, e por quê. Foram estas estruturas nossas desde o início, ou simplesmente as herdamos daqueles que vieram antes?